sobre nossa aula de hoje, sobre o parnasianismo no Brasil, né, que foi comentado, né, que diferente do naturalismo e do realismo, né, eles voltavam, que esses dois, tanto naturalismo como realismo, voltavam para uma crítica, né, à realidade. Os parnasianos vieram com uma nova ideia, né? Vamos voltar ao clássico, as formas, valorizar a escrita, ver o que tem de melhor para transmitir aquilo. E eles vieram sempre, né, buscando um equilíbrio entre a razão e a emoção e procurando assim de uma forma mais perfeita de escrever. Como eu falei anteriormente, eles são o quê? Os lapidadores da língua. Eles querem uma língua onde ela em si seja suficiente, como dizem, em si se basta. Então, tanto é que o parnasianismo, né, é sobre o Parnaso, sobre o paraíso, uma coisa bela, uma coisa bonita, uma boa de se ver, que você enche os olhos de ver. Então, como eles falam aqui das ideias difundidas nessa época, né, de 1870, né, foi de um lado estavam os românticos e do outro os realistas e os parnasianos discutindo uma ideia. Um indo de contra ao outro, por quê? Porque eles achavam que o exagero do romântico fazia muito mal e que tinha que abolir isso. Então, a primeira publicação considerada foi Fanfarras, de Teófilo Dias, mas Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, Vicente de Carvalho e Francisca Júlia, que solidificaram essa ideia. Logo em seguida, nós vemos, né, como Olavo Bilac, o Ourives da Linguagem, sua primeira obra, Poesias. Nela, o poeta já demonstra estar plenamente identificado com as propostas do parnasianismo em seu poema Profissão de Fé, mas a concepção poética excessivamente formalística defendida por esse poema nem o próprio Bilac seguiu à risca, né? Uma vez que, nas outras poesias, como nós vimos, ele defendeu um pouco o tom romântico, né? Tanto em tercetos, quando ele, na primeira parte do poema, ele fala com a amada que não pode sair, ele não pode sair de sua casa, ele não pode ir a algum lugar. Por quê? Porque é tarde, ou as intempéries do tempo, a escuridão, aos riscos que ele estaria correndo. E na segunda parte ele fala sobre o quê? Quando ele fala ali no segunda parte dele, ele fala que os amantes tinham que dar continuidade ao seu amor. O romantismo, não é romantismo? Eles não pregavam contra? Então, o movimento romântico acabou, dando entrada a essas novas ideias. Realistas, naturalistas e agora parnasianistas. Mas você vê que o ideal romântico não morre. Até hoje nós vemos ideias românticas, seja em filmes, livros, em poesias, em músicas. O que acabou, o que deu por encerrado foi o romantismo, o movimento literário romântico, e não o romantismo das pessoas. Então, depois eu peço para vocês fazerem, né, a leitura e a análise desse poema, Via Láctea e Nel Meso del Camin, postarem para mim, e também a outro que tem na página seguinte, falando do Raimundo Correia, né, é um dos poetas que, juntamente com Olavo Bilac e Alberto de Oliveira, formam a chamada Tríade Parnasiana. Maranhense, estudou Direito em São Paulo e foi magistrado em vários estados brasileiros. Sua poesia, no movimento parnasiano, representa um momento de descontração e de investigação. Nela se verificam pelo menos 3 fases: a fase romântica, a fase parnasiana e a pré-simbolista, né? Essa aí onde tem o pessimismo diante da condição humana, que busca refúgio na metafísica e na religião. Essa famosa tríade também que nós vemos aí, vocês vão ver que eles sofrem muito preconceito da época também, que nós vamos ver mais adiante quando nós chegarmos no modernismo também, no pré-modernismo, tá? Então, não se esqueçam de realizar as atividades propostas.
Até a próxima!